No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 hábitos que mantêm uma pessoa na escassez. E se você é uma pessoa que está tentando prosperar e já tentou de tudo e não está conseguindo, é muito provável que você esteja tendo algum desses 7 hábitos ou todos eles, e que provavelmente você nem esteja se dando conta disso. Então vamos falar sobre eles hoje para você se conscientizar e para você poder transcender tudo isso. Porque eu vou falar aqui não só dos problemas, mas também das possíveis soluções, do que você pode fazer de fato para você conseguir deixar de ter esses hábitos e se conectar com a abundância. Então vem comigo. Vamos lembrar de uma coisa: o que cria a nossa realidade desejada são pensamentos e sentimentos elevados, de alta vibração, que são sentimentos de gratidão, de fé, de paz, de confiança. E tudo que está fora desses sentimentos vai atrair mais coisas ruins, porque são frequências baixas. Tudo que for contrário ao amor, à gratidão, à paz, são frequências baixas. Nesse vídeo eu vou focar em hábitos de pensamentos e sentimentos, na verdade, porque são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que criam a nossa realidade. Eu chamei de hábitos porque a pessoa, ela fica tão acostumada a pensar daquela forma que aquilo se torna um hábito e muitas vezes ela nem se dá conta. E aí vira meio que um vício mesmo, né? Eu costumo chamar que são vícios de pensamentos, porque a gente está tão acostumado com aquilo que aquilo acabou se tornando um vício. Mas é possível sim sair desses vícios e desses hábitos, é possível transcender esses hábitos. Então vamos começar? O primeiro hábito é a preocupação. A preocupação é o quê? Quando você se preocupa, você está em dúvida. Você tem dúvida de que aquilo vai vir para você. E a dúvida trava o processo da lei da atração. Se você tem dúvida, você não está soltando. Você não está confiando no universo. A dúvida é o contrário da confiança, né? Então quando você se preocupa se você vai ter dinheiro para você pagar a conta no mês que vem, se você se preocupa como que você vai conseguir sair dessa, se você está aí num estado de preocupação constante, você está fechando os caminhos da prosperidade para você. Eu sei que é muito desafiador quando você está passando por uma situação de escassez, você não se preocupar. Aliás, eu sei que é muito desafiador você não sentir qualquer um desses sentimentos que eu vou falar aqui. Mas você precisa fazer um esforço, você precisa ter um empenho, né? Na verdade, não gosto muito da palavra esforço, vamos falar empenho. Você precisa se empenhar para você poder transcender aí esses padrões de pensamentos, para você poder sair dessa. E quando você conseguir transcender esses pensamentos, aí você vai conseguir se conectar com a vibração da abundância. Então, mesmo sendo muito desafiador, você precisa fazer as técnicas da lei da atração e confiar e soltar e de verdade, né, exercitar a sua fé. Confiar que nós vivemos num universo sustentador, que a falta não existe, a falta é uma ilusão, né, é uma ilusão da nossa percepção. A gente acaba manifestando falta porque a gente acredita na falta. Então, a gente precisa entender, né, todo esse mecanismo, e a partir do momento que você entende, então você entende também que você precisa confiar e exercitar a sua fé. E dessa forma ter um empenho aí para eliminar as suas preocupações. Segundo hábito, decepção. O que você sente quando você recebe o seu dinheiro? Quando você recebe o seu salário? Você sente que não é suficiente? Você sente que aquele dinheiro é pouco? Você se sente decepcionado ou decepcionada com o seu salário? Ou você se sente decepcionada com a sua vida financeira? Quando você olha para a sua vida financeira, você fala: ai, que decepção! Você sente que você é um fracasso na sua vida financeira? Que você sente decepção consigo mesmo ou consigo mesma? Se você sente isso, você precisa pensar o seguinte: se você não tivesse salário nenhum, né? Se nesse momento você não tivesse nenhuma fonte de renda, o que você ia sentir quando você recebesse o dinheiro que você recebe hoje? O salário que você recebe hoje, né? Vamos supor aí que você estivesse numa situação muito difícil, que você não tem dinheiro entrando de nenhum lugar e você recebe aquela quantia que você recebeu aí esse mês. O que você ia sentir? Você provavelmente ia sentir que aquele dinheiro é bastante, que aquele dinheiro é muito, muito bom, né? Ou tente pensar numa pessoa que está nessa situação, uma pessoa que não tem nada. Se ela recebesse o seu salário que você recebe hoje, ou a ajuda que você recebe hoje, pode ser que você não esteja recebendo um salário, mas pode ser que você esteja recebendo ajuda de alguém, né? Existem formas indiretas de receber dinheiro. Quando você recebe comida, quando você recebe casa, quando você tem um lugar para morar, um lugar para tomar banho, você está recebendo de forma indireta dinheiro, né?
Então, pensa aí numa pessoa que não tem nada disso, nada. O que ela ia sentir quando ela recebesse o que você tem hoje, percebe? Quando você inverte essa situação na sua cabeça, você consegue sentir o que? Gratidão. Então, passa a ser uma questão de percepção, né? Então, depende muito de como você percebe as coisas. Como você perceber é o que você vai atrair. Se você se sente decepcionado, você vai sentir mais motivos para se sentir decepcionado. Se você sente que o dinheiro não é suficiente, se você não sente gratidão quando você recebe dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, ele não vai se manter na sua vida. Você não vai sintonizar com a energia dele, percebe? E aí também, nós já vamos fazer o link aqui com o terceiro hábito, que é a reclamação. A reclamação, na verdade, é um veneno pra gente. Porque a gente tem muito o vício, né, na nossa sociedade de reclamar, a gente está acostumado a reclamar muito. Só que toda vez que a gente reclama, seja do que for, não só do dinheiro, a gente tá atraindo mais escassez na nossa vida, mais motivos para reclamar. E quando você reclama do dinheiro, então, é pior ainda, né? Se você tá reclamando aí que não é suficiente, que as coisas estão muito caras, que você não tem condições, se você tá nessa situação de reclamação, você vai atrair mais disso e você não vai conseguir sair dessa situação. Então, aqui também você precisa se conectar com a gratidão para transcender tanto a reclamação quanto a decepção, né? O item anterior, você precisa se conectar com a gratidão. Substitui a reclamação pela gratidão. Por exemplo, você está reclamando que a sua casa está suja, né? A gente reclama de bobeira o tempo inteiro. Então agradeça, substitua aí pela gratidão, agradeça por ter uma casa. Você está reclamando que o seu salário está baixo? Agradeça por ter um salário. Você está reclamando porque você manifestou só R$10? Mas pelo menos você recebeu R$10. Não é melhor que nada? Então agradeça aos R$10. Agradeça os 10 centavos que você achou jogado ali na gaveta. Agradeça sempre, porque aí você vai atrair mais motivos para agradecer. Quarto hábito, desânimo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela já está tão cansada daquela situação de escassez, né? E ela faz coisa aqui, faz coisa ali, e não adianta e não resolve. Então ela fica desanimada. Porque não deram certo algumas vezes, ela acha que nunca mais vai dar certo, né? Ela fica com essa sensação de desânimo, de desmotivação. Só que quando ela faz isso, além dela estar numa frequência baixa, ela também vai deixar do quê? De agir. E agir é uma coisa muito importante com a lei da atração, né? Eu tô falando aqui de hábitos, de sentimentos e pensamentos, mas é óbvio que você tem que fazer a sua parte, que você tem que agir. Eu sempre falo sobre isso aqui no meu canal, né? Se a pessoa deixar de agir, se a pessoa deixar de fazer o melhor dela, né, ali no universo, se ela deixar de fazer a parte dela, porque ela está desanimada, aí sim as coisas vão começar a degringolar cada vez mais. Portanto, você não pode deixar o desânimo tomar conta de você. Você precisa aqui exercitar a sua autoconfiança. Você precisa entender que, por mais que você tenha tido experiências negativas no passado, você pode sim sair dessa situação, porque a sua natureza é de abundância. Então, por mais que você encontre uma dificuldade ou outra, que você esteja encontrando dificuldades nesse momento, você vai sair dessa situação. Em algum momento você vai ter que sair dessa situação, você vai ter que encontrar aí a sua natureza de abundância. Então, não desanime. Acredite em você, acredite que você é capaz sim de se desconectar da escassez e se conectar com a abundância. Em algum momento você vai conseguir virar essa chave e as coisas vão começar a fluir. Quinto hábito, julgamento. Outra coisa que a gente gosta de fazer bastante é julgar, porque é tão automático, gente. Se você olha para uma pessoa, você já julgou ela inteirinha, não é? Olha só, se eu te falar assim, ó, vamos fazer um exercício aqui. Se você parou ali no semáforo e você viu uma loira num carrão, né, super luxuoso, o que você pensa? Coisa boa talvez não seja, né? Provavelmente aí a pessoa vai pensar que ela ganhou o carro do marido, já julgou, entendeu? Já julgou a loira porque ela tá no carrão. Ou quando você vê uma pessoa muito rica, né? O que você pensa dela? Será que você não tem um julgamento aí de que os ricos são desonestos, que eles são mesquinhos? Qualquer tipo de julgamento é muito prejudicial pra gente. Mas quando você julga alguém que tem dinheiro, ou quando você julga algo relacionado ao dinheiro, aí você tá dando um tiro no pé da sua prosperidade. Porque você tá dizendo pro universo que aquilo não é bom, e aí ele não vai trazer pra você, né? Tá tão enraizado no inconsciente coletivo essa coisa do rico, né? Nos filmes, nas séries, nas novelas, é tão comum a gente ver, não é que são em todos, mas é tão comum a gente ver o rico retratado de forma mesquinha, né? Eles são mesquinhos, são frívolos, são fúteis, são arrogantes.
ou são desonestos, né? Os ricos dos filmes são pessoas que enriquecem ilicitamente. Então a gente ficou com essa coisa, né, no nosso imaginário. As coisas que a gente ouvia também na infância, né? De que rico é isso, rico é aquilo. Muitos de nós ouvimos muitas coisas negativas sobre os ricos, né? Na infância, principalmente. Dos nossos educadores. Essas coisas vão sendo repetidas para nós como mantras, né? Essas imagens, essas frases. E aí vai ficando no nosso inconsciente o julgamento do rico, né? O que você sente quando você vê uma pessoa rica? Presta atenção nisso. Você se sente mal? Você se sente desconfortável? Por quê? Será que aquela pessoa é diferente de você só porque ela tem dinheiro? A gente precisa entender que o caráter de uma pessoa não está relacionado ao dinheiro. Quando ela tem dinheiro, ela vai potencializar aquilo que ela já é. Se ela tem muito dinheiro e ela é uma pessoa boa, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar muitas pessoas com o dinheiro dela. E ela não vai deixar de ser alegre, feliz, sorridente, simpática porque ela tem dinheiro. Se a pessoa faz isso, é porque ela é arrogante por natureza. E não tem a ver com o dinheiro que ela tem, né? Talvez só tenha potencializado, né? Por ela ter dinheiro, potencializou e subiu na cabeça dela, mas ela já tinha isso dentro dela. Se ela não tiver isso dentro dela, ela não vai ser arrogante. Ela não vai se achar mais que os outros. Ela vai entender que isso não faz dela uma pessoa melhor só porque ela tem dinheiro, né? Então a gente precisa parar para pensar nessas coisas, nos julgamentos que a gente faz, tanto de outras coisas e principalmente nos julgamentos que a gente faz em relação aos ricos e em relação ao dinheiro. Sexto hábito, inveja. Aqui eu tenho certeza que você vai falar que não tem esse problema. Só que, olha, eu não tô falando que você tem, tá? Quem sou eu pra falar isso? Mas é natural, muitas vezes, que a gente sinta inveja. É humano. A gente ter sentimentos negativos é humano. Só que a gente precisa saber lidar com eles pra gente não permanecer nessas vibrações baixas. Não é porque eu tô falando isso que você nunca mais vai sentir nada disso. Você vai sentir. Só que você precisa aprender a lidar, né? Por isso que eu também tô apresentando aqui as possíveis soluções. Você substitui esse por esse. E aí você não permanece naquela vibração. Então pensa isso. Quando alguém passa com aquilo que você quer, vamos supor que você quer muito um determinado cargo, numa determinada empresa, que você sabe que vai ganhar bem e tal. E aí o seu amigo, o seu conhecido, consegue esse cargo. Ou seu amigo, o seu conhecido consegue ter uma vida, de repente consegue deslanchar aí na vida financeira e você não. O que você sente? Ou quando você vê alguém na rede social, né? Será que você não fica se comparando? Será que não é natural a gente ter num primeiro momento um sentimentozinho de inveja, só um pouquinho assim lá no fundo? Será que a gente não se sente um pouquinho mal? Então tenta perceber isso. Né? E como que você pode corrigir isso caso você perceba que você está sentindo inveja? Corrige isso tentando ficar feliz pelo outro, né? Enviando uma bênção silenciosa, tanto em relação ao julgamento quanto em relação à inveja. Você pode abençoar a pessoa que passa com aquilo que você quer. Então você viu a loira no carrão, ao invés de você falar que ela ganhou do marido, você pensar, né? Não sei se é o seu caso, mas muita gente tem certeza que pensou isso. Então diz, Deus abençoe. Sem julgamento, percebe? Não importa como ela conseguiu. Se ela ganhou do marido, ou se ela conquistou com o trabalho dela, ou se ela ganhou na loteria, ou se ela é de família rica. Não importa, percebe? Não cabe a nós julgar. Então, envie uma bênção. Deus abençoe. Quando você vê alguém rico, abençoe a pessoa rica, né? Não faz julgamento dela. Porque quando você faz isso, você está trazendo isso para você também. Você está elevando a sua frequência. E o universo entende que aquilo é bom para você. Né? Quando você fica feliz pelo outro. Quando você fica feliz pelo outro como se fosse com você, é muito provável que você consiga alcançar isso mais rápido. Mas tente não fazer isso por interesse, tá? Não só porque eu tô falando que você vai trazer isso pra você, mas de forma genuína, né? Porque todos merecemos ser felizes e todos merecemos aí conquistar o cargo dos sonhos, o emprego dos sonhos, o salário dos sonhos, nós merecemos, né? E quando você sabe que você é capaz disso, né? Quando você não tá cheia de frustração, de decepção, de julgamento, de todos esses sentimentos que eu tô falando aqui, quando você tem fé e confiança, você não fica com inveja, percebe? Você não julga, você fica feliz pela pessoa, porque você sabe que tudo tá disponível no universo e que só é uma questão de tempo para aquilo vir pra matéria. E o último hábito é a insegurança. Como é que você se sente em relação às suas finanças? Será que você não pensa que é um negócio impossível você sair dessa? Será que você não sente muito inseguro? Você não se sente capaz de sair dessa situação? Você não vê saída, não vê solução?
Você está se sentindo inseguro, insegura quando você pensa tudo isso. E quando você se sente inseguro, você atrai mais insegurança. E a segurança, na verdade, é um sentimento que tem que vir de dentro e não da quantia que você tem no banco. Você tem que ter a segurança de que você é capaz de materializar prosperidade na sua vida e sem medo de perder, sabe? Quando eu falo assim de segurança, eu não tô falando de você ter um negócio sólido, seguro, que você sabe que aquilo ali é impossível de ser destruído. Algo externo, percebe? Porque algo externo sempre pode ser destruído. Mas quando você tem um pilar interno bem fortalecido, essa autoconfiança, essa confiança na vida e no universo, as coisas, por mais que elas desandem em algum momento na sua vida, mais cedo ou mais tarde elas vão se harmonizar. Elas acabam dando tudo certo quando você tem esse pilar da segurança fortalecida. E aqui, né, para você transcender a insegurança, você precisa exercitar a sua fé e a sua confiança. Eu sei que esse é o maior desafio, né, na lei da atração. É o famoso soltar. Por quê? Porque o soltar é você ter uma confiança inabalável, uma fé inabalável de que aquilo vai vir para você e por isso você não precisa colocar ansiedade nem pressão, porque você sabe que vai vir, né? Então, é um treino mesmo, gente. É um exercício mesmo. Porque se você está se encontrando agora numa situação de escassez, você precisa vigiar todos esses pensamentos e sentimentos que eu falei aqui, substituir pelo amor, pela gratidão, pela confiança, pela fé, porque é somente dessa maneira que você vai conseguir sair dessa situação. Me conta aqui nos comentários, por favor, se você se identificou com algum desses hábitos, porque eu tenho certeza que se você está aqui assistindo esse vídeo, é muito provável que você já tenha feito muitas coisas, né? Já tenha agido muito. Falei que a ação é importante, não é só pensar, mas não adianta também você só fazer se você não perceber esses tipos de sentimentos que eu falei aqui, se você não corrigir a sua vibração, se você não eliminar esses vícios aí, esses hábitos de pensamentos e sentimentos, não vai adiantar você fazer, percebe? Você precisa mudar a partir de dentro. E aí sim, depois agir também, lógico, né? Como eu já falei. E eu também vou deixar aqui de sugestão para você outros vídeos relacionados à prosperidade. Tem o exercício do dinheiro mágico, no qual eu já falei também sobre alguns desses hábitos aqui, mas de forma mais superficial. Eu recomendo que você faça esse exercício para você se conectar com a gratidão. E eu também tenho as reprogramações mentais. É importante você limpar suas crenças limitantes também em relação ao dinheiro e fazer reprogramação mental para você colocar novas percepções mais prósperas na sua mente. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo para você assistir. A reprogramação mental você precisa fazer vários dias, né? Porque aquilo vai martelando na sua mente até que entra no seu subconsciente. Então eu vou deixar aqui essas sugestões de vídeo para você e eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui, se inscreve no meu canal se você não está inscrito ou inscrita ainda e também aperte o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.